Saca só esse exemplo fictício que eu vou lhe apresentar para você entender um negócio que parece complicado, mas não é. Imagina que no Brasil a taxa Selic esteja a 10% ao ano, ou seja, você pode ganhar 10% ao ano com a Selic daquele momento. E vamos imaginar que lá no próprio Tesouro Direto você encontra uma opção de fixar uma taxa de juros de 9% ao ano por 5 anos. Mas, professor, quem que seria maluco de comprar um título pré-fixado a 9% ao ano se a Selic atual está 10%? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar como isso funciona através de uma palavrinha muito bacana chamada curva de juros. Então que vem a vinheta, depois a gente vai para a lousa do professor. Para entender como que funciona toda essa questão de taxa de juros, curva de juros, nós vamos utilizar como exemplo aqui o Tesouro Direto, né? Que faz parte desse grupo de investimentos chamado de renda fixa. E, rapidamente passando, só vale lembrar que existem 3 modalidades de taxa de juros negociadas lá no Tesouro Direto. Para que isso fique mais simples, eu vou dar um exemplo de 2 pessoas. Uma pessoa que está sem dinheiro, o Mike, e uma pessoa que está com dinheiro, o Tom. Vamos imaginar que eles vão fazer negócio entre si. O Mike, por exemplo, precisa de 10 mil hoje para pagar só depois de um ano. O Tom vai dar 3 opções para ele poder emprestar dinheiro para o Mike. A opção 1, o Mike vai fazer o seguinte, ele vai pegar os 10 mil reais do Tom e promete pagar o Tom de volta depois de um ano, pagando 10 mil mais 10% já fixados em cima do 10 mil. Ou seja, Tom receberia 11 mil reais ao final do período, tá ok? A isso nós damos o nome de taxa de juros pré-fixada, porque a gente já sabe qual taxa de juros vai remunerar o dinheiro do Tom. A opção 2, né, que são os 11 mil reais que eu acabei de falar aqui. A opção 2 é um pouquinho diferente. O Tom empresta os 10 mil para o Mike vai devolver depois de um ano, só que ele vai remunerar assim, 10 mil reais mais a taxa Selic acumulada ao longo desse ano. Porque nós temos ao longo desse ano aí, né, no período de 12 meses, 8 reuniões do Conselho de Política Monetária Nacional, que faz parte desse curso. Se eu for até o final, você vai ver que tem um cardzinho para todas as aulas do curso, e numa delas eu ensino exatamente isso, em que o Conselho de Política Monetária ele pode mudar a taxa Selic ao longo desse tempo. Então, se a taxa pode começar a subir ou a taxa pode começar a cair, ela vai remunerar os 10 mil reais de maneira diferente do pré-fixado. Portanto, nós vamos chamar isso, então, de uma opção de investimentos pós-fixada, porque ela está indexada a essas variações futuras da Selic que a gente não conhece. Isso significa que a gente não consegue fazer uma conta e cravar quanto, de fato, o Tom vai receber do Mike ao final desse ano. Por quê? Porque a gente não tem condições de determinar com certeza qual será o comportamento da Selic, dadas essas 8 reuniões do Copom, até o vencimento do prazo. Perfeito? E uma terceira opção que existe no Tesouro Direto, mas que a gente nem vai tratar muito aqui, é se o Mike falasse que iria pagar ao Tom 10 mil, mais a inflação acumulada do período, mais uma taxa de juros, isso também seria pós-fixado, e a gente também não saberia qual o valor a ser recebido pelo Tom, porque não saberíamos a inflação ao longo desse período. Essa opção dentro desse vídeo, ela é a menos importante para a gente entender as questões de taxa de juros e curva de juros aí. Então, o resumo das nossas opções é uma pré-fixada, eu já sei exatamente a taxa de juros que eu vou ganhar ao final do período, e uma pós-fixada, que significa a Selic acumulada. E daí teria também esses que são indexados à inflação. Na vida prática, então, a gente não vai ter, né, nos títulos públicos, nem Mike, nem Tom. O que a gente vai ter é o Tesouro Nacional, você, enquanto investidor, você vai emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional durante determinado prazo, e o Tesouro Nacional vai te devolver juros, que podem ser pré-fixados, que a gente já conhece o valor, ou pós-fixados. A partir dessa pequena explicação que eu dei, a gente entra, então, sobre o conceito de curva de juros, que nada mais é do que uma visão sobre o futuro dessas taxas. E a gente vai dar um exemplo aqui. Eu peguei a taxa de juros Selic, né, a Selic Meta, que era a Selic naquele momento, que estava remunerando os títulos Tesouro Selic, estava em 14,5% ao ano.
E aí, olhando lá no site do Tesouro Direto, era possível verificar que os pré-fixados para datas futuras, ou seja, 2029, 32 e 37, as três opções disponíveis estavam pagando menos do que a própria Selic meta naquele dia. E aí vem a pergunta do início desse vídeo, mas quem que compraria um negócio que vale menos? Eu vou ainda pré-fixar para valer menos no futuro? Não, eu fico no Tesouro Selic. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então dá uma olhada, eu estou plotando no gráfico como que ficaria essa curva de juros. Basicamente para começar do 14,5, que seria a data atual, né, para aquela análise que a gente está fazendo, e plotando o 14,31, 14,30, 14,25, que dá essa curva aí decrescente, ou seja, é uma curva de juros que está caindo ao longo do tempo os valores que estão pré-fixados disponíveis para a gente comprar. E a grande questão, né, é por que a gente ganha mais no curto prazo do que no longo prazo nesses pré-fixados? A grande questão é a seguinte, essa curva ela representa as expectativas do mercado em relação à Selic. Quando o mercado faz, né, negocia títulos pré-fixados, que são menores do que a taxa de juros hoje, isso só corresponde a uma coisa que é bastante natural. O mercado, com as informações daquele momento, está prevendo, está precificando que a taxa de juros Selic, nas próximas reuniões do Copom, irá cair. Tá ok? Então, se a gente, por exemplo, pensar que o Tom lá tinha que tomar uma decisão em um investidor qualquer, você, lá em 2026, está olhando a Selic do dia 14,5% ao ano e tem que pensar, você vai deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic por vários anos ou vai pré-fixar uma taxa menor do que está a Selic hoje? Tudo depende. Depende do quê? Se a Selic no futuro vai cair abaixo ou não de 14,30% ao ano. Porque se a Selic começar, né, as próximas reuniões do Copom, 14,5, 14,25, 14, 13,5, 13, quem está no Tesouro Selic vai estar ganhando cada vez menos, vai estar ganhando positivo, mas cada vez o seu dinheiro vai ser remunerado a uma taxa menor, enquanto aquela pessoa que ficou no pré-fixado no 14,30 vai nadar de braçada, porque ele pré-fixou uma taxa que não se encontra mais no mercado. E o contrário também é verdadeiro. Se a taxa Selic começa a subir ao longo do tempo, essas pessoas que pré-fixaram, já estava 14,50, vai para 15, 16, 17, quem pré-fixou a 14,30 se deu muito mal. Então a gente não consegue, sem ter uma bola de cristal, cravar se é melhor um Tesouro Selic vai seguindo a taxa ao longo do tempo ou se é melhor pré-fixar. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Antes disso, em outros momentos a curva tá bom, pode ser diferente, não é sempre que ela tem esse formato decrescente, não. Aqui eu fiz com quaisquer outros valores, é possível que essa taxa comece a ser negociada com valores maiores para o futuro, o que basicamente significa que nesses casos o mercado está esperando alta de juros lá no futuro e estão precificando isso nas suas negociações com títulos públicos. Então, só para a gente terminar esse vídeo, o que importa de fato a gente saber que a curva de juros, portanto, é um termômetro, porque ela mede expectativas do mercado em relação à taxa de juros da economia. E é ela que acaba explicando por que o mercado às vezes está pagando taxas de juros prefixadas maior do que a Selic atual ou menor. É porque tudo isso são expectativas. Forte abraço, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Um abração. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu estou deixando o card, tanto para o curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda para o canal. Forte abraço.